Seja muito bem-vindo ao nosso canal Inovação e Superação. Eu sou o professor Isidoro e hoje nós vamos conversar sobre um tema legal, um tema descontraído, um tema divertido, um tema polêmico. Nós iremos falar sobre um assunto que vai te trazer um pouco de lembrança de alguém que convive com você, ou você pode se reconhecer nas minhas palavras. Hoje nós iremos falar sobre fazer o bem. Você logo deve pensar, fazer o bem é fazer caridade, ajudar os pobres, dar carinho, cuidar dos entes. Não, eu quero ir por uma outra linha de raciocínio. Hoje nós iremos falar sobre fazer o bem para outras pessoas sem que ela perceba que você está fazendo bem. Como assim? Por que não valorizamos o serviço das pessoas? Por que nós não damos atenção devida àqueles que nos querem o bem? Por que não fazemos valer a pena o esforço daqueles que nos amam, que nos respeitam e que nos reconhecem? Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. O tema da nossa conversa esta semana é fazer valer a pena. E você poderia desenvolver esse tema pensando em pessoas que se esforçam, pessoas que trabalham, pessoas que vão além, pessoas que não desistem, pessoas que trabalham com muito afinco, com muita vontade, com muito empenho para atingir os seus próprios objetivos. Tem várias conversas sobre esse tema na internet, mas nós gostaríamos que você pensasse num outro lado, num outro caminho. Fazer valer a pena o esforço de outras pessoas. Fazer com que essas pessoas se sintam reconhecidas. Nós iremos fazer valer a pena o trabalho das outras pessoas, evitando a ingratidão. Faremos o trabalho da pessoa ser reconhecido, o esforço dela ser valorizado, quando a gente exalta o reconhecimento, quando a gente enuncia as tarefas bem feitas. A gente faz valer a pena o trabalho de uma pessoa quando a gente valoriza o que ela faz, quando a gente valoriza a pessoa, quando a gente dá a devida atenção para ela. E aí vem algumas perguntas para você pensar. Por que nós não damos atenção devida para uma pessoa quando ela vem nos conversar? Por que muitas vezes a gente toma ações ou deixa de fazer ações que valorizariam o serviço da pessoa, muitas vezes até por esquecimento, muitas vezes porque a gente está distraído? Será que é tão difícil assim a gente valorizar o trabalho das pessoas? Será que a gente tem que fazer tanta força assim para que a gente possa soltar uma palavra de alegria, uma palavra de entusiasmo, uma palavra de reconhecimento, um parabéns, um muito bom, continue assim? Será que é tão difícil para nós reconhecermos o esforço de uma pessoa? Será que nos ocuparia tanto tempo assim você dedicar 5, 10 minutos e olhar nos olhos a pessoa que vem nos recepcionar com saudade, com amor, com carinho, com uma vontade de ver-nos depois de um pequeno período ou de um grande período? Eu gostaria de colocar uma verdade para todos. Nós machucamos as pessoas que nos querem o bem, nós machucamos os nossos colegas, às vezes até sem querer, inconscientemente. A gente maltrata, a gente desmotiva, a gente causa dor, fazendo ou deixando de fazer as certas ações que era a nossa obrigação naquele momento. Poxa, professor, mas quando eu faço isso? Muitas vezes a gente faz quando a gente está cansado, quando a gente está focado, quando a gente está distraído,
quando você chega num ambiente com uma ideia de fazer algo e você começa a ter aquela ideia que eu vou fazer, e você esquece quem está à sua volta. Às vezes a gente é sem noção, às vezes a gente é cruel. E isso causa uma dor que marca a pessoa e faz com que ela sofra de uma forma que a gente nunca queria que isso acontecesse. Eu tenho que reconhecer que, assim como você, eu também não sou de Marte, nasci na Terra. Às vezes nós somos egoístas, às vezes a gente se preocupa demais. E quando nós estamos preocupados com alguns problemas, até com a melhor das intenções, a gente entristece quem a gente ama, a gente maltrata quem está à nossa volta, a gente não dá atenção, a gente desvaloriza o esforço da pessoa. E isso causa grandes estragos, grandes estragos. Uma pessoa que quer fazer o seu melhor e não é reconhecida, e quando muitas vezes essa pessoa é sensível, isso causa tristeza, amargura, isso causa decepção, isso causa um sentimento muito horrível, que é quando a pessoa pensa que foi feita de boba, de trouxa, de sem valor nenhum para nós. Isso não é verdade, nós não sentimos isso por ela. Mas a gente se omitiu, a gente baixou a guarda quando chegou próximo dessa pessoa. Madre Teresa de Calcutá, que foi uma pessoa fantástica, uma pessoa excepcional, as frases que ela nos conta são frases muito emocionantes. Ela diz uma frase que representa o amor ágape de uma forma única. Ela diz que você nunca deve permitir que uma pessoa se afaste de você pior, de uma forma não tão boa como quando ela tinha chegado. As pessoas têm que se sentir melhor depois que ela chegou perto de nós. Ou seja, nós não podemos perder nunca a oportunidade de fazer o bem. Nunca você deve perder a oportunidade de fazer a pessoa se sentir melhor, de agradar as pessoas. Professor, mesmo quando a pessoa mereça que a gente maltrate por alguma ação errada que ela fez, o fato de nós sermos corretos, o fato de nós estarmos com a razão, o fato de nós estarmos motivados por uma injustiça, não nos dá o direito de sermos cruéis. Se você, meu querido, minha querida amiga que está me ouvindo, não teve um pai que foi feliz com as ações quando te criou, se ele não foi bondoso, se ele não te deu carinho, se ele não te deu atenção, não faça isso com seu filho. Não seja igual a ele. Se seu pai for um babaca, você não vai ser. Você vai ser uma pessoa melhor. Você vai ser uma pessoa que vai corrigir aquilo que não te fizeram. E isso não te dá o direito jamais de falar a frase: é assim que eu fui criado, é assim que meu filho vai ser criado. Isso não é correto. Isso é ser egoísta. Isso é ser vingativo. Mas é meu filho. Mas muitas vezes a gente tem pequenas mágoas e essas mágoas afloram no momento que não deveriam. Por isso que a gente tem que se policiar. Por isso que a gente tem que querer fazer o bem, mesmo que a pessoa nunca saiba que ela poderia ter sido maltratada e não foi. Isso é uma coisa que somente o ser superior, somente o nosso Deus irá verificar na sua vida. Você que é estudante, que tem que estudar às vezes em casa e também na faculdade ou na escola, no período da manhã ou da noite, a você que trabalha e a sua empresa não é apenas em um local, você tem que fazer visitas externas, tem que encarar o trânsito de São Paulo, da sua cidade, que deve ser complicado, principalmente na hora do rush. Você que tem uma vida doméstica muito atarefada e mesmo assim ainda tem um filho que te consome porque você tem que dar educação, e as nossas crianças ultimamente têm sido bem rebeldes no momento que você quer educá-la. A você que tem uma prestação de serviço à comunidade, a você que tem qualquer outro tipo de ação que envolva pessoas, nós todos estamos sujeitos a dar muita atenção para pessoas que não convivem no nosso círculo familiar. E as nossas famílias entendem que por você dar muita atenção para as pessoas que nós teoricamente não conhecemos, quando você chega em casa, você quer no mínimo o mesmo nível, a mesma qualidade, a mesma intensidade de atenção que você deu para as pessoas no dia a dia que você teve.
E isso traz angústia, isso traz revolta. As pessoas ficam insatisfeitas, elas ficam insuportavelmente nervosas de você chegar em casa e ser frio, e ser relapso, e ser cansado, desmotivado, e você ter aquela postura de que não quero mais falar com ninguém, eu já falei o dia inteiro, eu quero um pouco de sossego, eu quero o guerreiro quer descansar. E isso você inconscientemente está agredindo, está ferindo, está desvalorizando, está maltratando quem te ama. Seja você o pai de família, seja você o filho, seja você a esposa, todos nós não temos o direito de chegar em casa e ligarmos o botão de desliga e tirarmos férias, fecharmos o expediente, porque agora eu estou em casa e na minha casa ninguém mora, sou eu e os móveis, não existe entes queridos na nossa casa. Esse é o nosso pensamento muitas vezes. Isso é o que muitas vezes causa o conflito familiar. A nossa conversa hoje é fazer o bem sem a pessoa perceber, mas na realidade ela perceberá que você não é cruel, que você não é desatencioso nos pequenos detalhes, que você, marido, enxerga que a mulher trabalhou, se esforçou, preparou tanto o almoço como a limpeza da casa. Isso não é ser machista, muitas vezes ao contrário, a mulher trabalhou o dia inteiro e foi o marido que preparou a casa, deixou tudo pronto. A gente quer ouvir uma palavra de: puxa, nossa casa está arrumada, hein? Ó, parabéns, que comida gostosa, que cheiro bom. Mesmo que você acha, pô, eu estou forçando um sentimento, pô, eu estou sentindo uma coisa. Quando você estiver trabalhando, quando você fizer seu relatório, quando você terminar sua peça, quando você montar o equipamento e vem o cliente, o seu chefe, o líder, qualquer outra pessoa, e ele olha o seu trabalho e vai embora e não fala nada, você fala: por que eu trabalhei tanto? Por que eu me esforcei demais? Por que eu machuquei meu dedo? Por que eu levei uma pancada? Por que eu tive que pesquisar na internet? Eu fiz tanta coisa, criei frases, criei fórmulas, fiz usinagens, inventei, inovei, superei. Era para dar pelo menos ó, que legal. Você estava esperando a deixa para contar o que você fez de bom e a pessoa não te deu atenção, ela foi embora, como se aquele serviço fosse feito como qualquer outro serviço, a coisa mais normal do mundo. Sabe o que você está gerando? Sinceramente, da próxima vez ele não vai fazer daquele jeito não. Se eu faço do maior jeito possível e ele não me dá atenção, então da próxima vez eu não vou fazer. Isso é o que o ente querido, isso é o que o seu empregado, isso é o que o seu liderado pensaria. Sabe muitas vezes por que ele não faz isso? Porque ele tem caráter, porque ele tem amor, porque ele tem paixão, porque ele reconhece, porque ele dá valor à sua pessoa. E ele vai fazer isso de novo, ele vai de novo esperar que você reconheça. E no momento que você de novo não vê, de novo não vê, de novo não vê, você causa desmotivação. E muitas vezes isso gera no final conflito pessoal, o que nós não queremos que isso aconteça. As nossas ações e as nossas omissões provocam estragos. A nossa conversa hoje é para que você fique mais atento sobre isso. Professor, você acha que é fácil chegar em casa e lembrar de tudo isso? Você acha que é fácil eu pensar em limpeza, pensar em abraço, quando o meu chefe, o meu cliente me fez uma coisa terrível, quando eu estou desmotivado, quando eu estou extremamente angustiado e triste, quando eu me sinto ferido por dentro por uma patada, por uma violência que eu recebi? Como é que eu vou lembrar disso que o senhor está falando? Eu nem vou lembrar que existem pessoas na minha casa. Eu estou nervoso, eu estou puto. Eu vou te dar uma dica. Eu faço isso. Quando você chegar na sua casa, não entre. Quando você parar o carro na sua casa, não entre. Quando você chegou da faculdade, quando você saiu do ônibus, antes de chegar na sua casa, eu quero que você tenha de 1 a 5 minutos, e aí vai de cada um para cada um, de paz com você mesmo, dentro da sua casa ou próximo da sua casa, se não tiver como parar. Você vai ter um momento de relaxamento.
você vai ter um momento onde você vai se recompor, você vai se reestruturar. E aí você vai se preparar para ver os seus entes. Para você, minha amiga, para você, meu amigo, que é de vez em quando relapso, é esquecido, é atrapalhado, quando você muitas vezes já está no meio da ação e você lembra que devia ter feito algo porque você é muito ligado no 220, você pula algumas etapas. A minha dica para você é a seguinte: que você escreva num papel muito bem feito e guarde com você esse papel, um papelzinho de qualidade, não um papel de pão, uma coisa que possa durar bastante tempo, algo que faça com que você relembre os motivos pelo qual você não deve ser um assassino de emoções, um perturbador de lar, um criador de inimizade, um despertador de ira, um cara que inicia conflitos. Nesta pequena dica de lembrança, eu sugiro que você escreva o que você deve ser quando você chegar na sua casa. Por exemplo, eu vou pegar um papel e vou escrever: ao entrar na minha casa, eu vou ser alegre. Ao entrar na minha casa, eu vou ser carinhoso. Ao entrar na minha casa, eu vou ser atencioso. Eu vou ser olhos de lince. Eu verei detalhes. E eu não serei mudo. Eu falarei o que eu estou vendo. Ao entrar na minha casa, eu vou me esforçar muito. Talvez até um esforço sobre-humano. Mas eu vou dar atenção a quem quer me ver, a quem estava com saudade de mim. Eu vou dar atenção para minha esposa que ficou o dia inteiro em casa e ela quer conversar. Eu vou dar atenção ao meu filho que provavelmente vai vir com alguma coisinha da escola, com algum papelzinho, alguma coisa que quer me mostrar, e eu vou olhar. Eu não vou passar os olhos e tá bom, já fiz. Eu vou ter um pouco mais de atenção. E principalmente, quando eu chegar na minha casa, eu vou deixar todos os problemas da minha firma, do cliente, do meu trabalho, da minha escola, do meu professor, do meu chefe. Vou deixar toda a sujeira do lado de fora. Não traga sujeira para dentro da sua casa. Quando você entrar na sua casa, você tem que trazer amor, você tem que trazer carinho, você tem que trazer empolgação. O meu pai, o meu filho, a minha esposa, o meu marido chegou, e não o chato chegou de novo. Perceba que quando você chega na sua casa e está todo mundo olhando para a televisão, e ninguém te dá atenção por algum motivo ou outro, talvez alguns deles também não façam valer a pena esse esforço que você quer ser alegre ao chegar. Mas muitas vezes eles já estão acostumados com uma atitude tão chata, uma atitude já tão desmotivadora, que eles perderam as esperanças. Está aí seu desafio, meu querido. Nós temos que recuperar aqueles que nós amamos. E você, filho, não se esqueça, ao chegar na sua casa, você tem que dar atenção para a sua mãe. A sua mãe muitas vezes idosa. E cara, vamos conversar nós aqui, só entre nós. As nossas mães nunca vão aceitar que o filhinho dela cresceu. Nunca. A filhinha dela tem 40 anos, mas continua sendo a garotinha dela. Continua sendo aquela que ela amamentou, que deu banho, que chorou muitas vezes no colo dela, que falava que você era o herói, que era a heroína dela. Esse filhinho dela chegou, ela quer sua atenção. E quando a gente é frio, quando a gente passa e fala: oi mãe, quando você não olha nos olhos, quando você não gasta mais que 5 segundos para dizer oi, você está ferindo aquela que foi a pessoa que mais te amou e que mais quis o seu bem na sua vida. Dora, você não conhece minha mãe. Minha mãe é chata.
Minha mãe fala sem parar. Minha mãe, quando ela chega para nos ver, ela não quer conversar sobre nós, ela quer falar o que ela viu na televisão. Eu não quero saber o que aconteceu na televisão. Paciência. Quando você era pequenininho, você não sabia escrever. Ela teve paciência para te ajudar. Quando você quis saber alguma coisa, você perguntou para sua mãe 1, 2, 10, 20 vezes, porque você esquecia. Ela teve 20 vezes amor e afeto e atenção para te explicar. É tão difícil assim a gente ser bom? É tão difícil assim a gente fazer valer a pena o esforço de quem quer nos ver e nos agradar? Isso é sério. E agora uma palavra que tapa na cara. Por que você é tão animado quando você chega na sua empresa para conversar com seus amiguinhos? Por que quando você chega no colégio, você já se liga, já se entusiasma todo para ver os seus amigões, para ver os seus coleguinhas de escola, os seus amigos de faculdade? Por que você é tão empolgado assim para ver as pessoas que trabalham com você, para contar as novidades, para mostrar aquele WhatsApp que você recebeu, para mostrar aquele filminho que era engraçado, para contar aquela piada que você aprendeu, para contar o que aconteceu? Mas quando você chega em casa você não tem atenção nenhuma. Qual que é a diferença? Onde está o nosso senso de meritocracia? Onde está a nossa parcimônia? Onde está a nossa justiça? Nós temos que dar um pouco mais de atenção para pessoas que estão recebendo pouca atenção. E se você, meu querido, meu amigo, minha amiga, já faz isso, se você já tem uma mãe idosa, sinta-se abençoado, sinta-se visualizado pelo Ser Superior, pelo nosso Deus, por te dar um pouco mais do precioso tesouro de ter a presença do seu pai e da sua mãe conosco. Muitos queriam ter a sua mãe perto e não podem mais. Eu tenho uma pessoa que trabalha conosco, que fala sempre que junta um pouquinho de dinheiro todo mês para fazer aquela pequena quantidade de valor, para pegar um ônibus e ficar 3 dias dentro dos ônibus, para poder ver a mãe que mora a 2.000 quilômetros de distância. E você mora porta a porta com ela, mora na rua dela, mora no bairro dela, você mora muito fácil de transporte para poder ver a sua mãe, o seu pai, e a gente fica 6 meses só no: oi pai, tudo bem? Tá tudo bem então. Ah, tá bom, que bom que você tá, um beijo, tchau. Isso é a atenção que você dá para ele? Será que é o suficiente? Será que a gente está fazendo valer a pena o esforço que a pessoa teve para nos criar, nos aturar? Adolescente não é fácil, meu. Ser criança é pior ainda. A gente tem que aturar o leão todos os dias e o dragão não vai embora, o dragão fica cada vez maior. A gente muitas vezes deixa de sermos agradáveis, de sermos muito agradáveis. Tenha amizade com a sua mãe, com o seu pai, tenha amizade com o seu avô e sua avó. Deixa eu falar um pouco da minha vida pessoal. Eu não tive vó. O meu avô, a minha avó, mais próxima de mim, morreu 10 anos antes de eu nascer. Eu não sei o que é ir para a casa da avó, nunca soube. E até ter pai é alguma coisa que eu não tenho assim muita certeza do que é ter pai, porque o meu pai morreu muito cedo. Eu era muito pequenininho quando ele morreu. Então, hoje eu só sei o que é ter a mãe. E eu não sei o que é a mãe chegar, porque quando eu nasci minha mãe já era aposentada. Então a minha mãe sempre esteve em casa. Eu nunca vi alguém chegar em casa. Eu sempre cheguei em casa. Eu sempre tive que ser a pessoa que ficou fora e que voltou. Mas se eu não tive uma ideia de como que era meu pai chegar, minha mãe chegar, isso não me dá o direito de ser de qualquer jeito quando eu chego em casa. Eu tenho que ter um pouco de atitude. Eu tenho que saber que o fato de não ter tido um bom exemplo não me dá o direito de ser babaca, de ser otário, de ser cruel, de ser insensível, de ser um monstro muitas vezes. E eu falo isso com conhecimento de causa. Eu faço isso e eu falo porque eu me reconheci dessa forma em algum tempo da minha vida. Eu não fui a pessoa mais feliz do mundo. Novamente, eu não sou de Marte.
tenho defeitos como todo mundo. Quem quiser se espelhar em mim como vai se decepcionar muito. Mas hoje eu tento buscar com todo o meu empenho não ser mais uma pessoa que cause tristeza quando adentro a porta da minha casa. A gente tem que trazer alegria, a gente tem que trazer uma injeção de motivação, a gente tem que sentir, e parênteses, é muito legal ver a empolgação de pessoas que nos vêm chegar. Fechando parênteses, traga alegria, seja alegre, seja agradável, busque com que as pessoas se sintam bem, que esperem que você volte. É o melhor sentimento que você pode ter. Yes, the sound is getting higher. As the night is closing in, I'm waiting on you. O ser humano, na sua essência, ele busca algumas prioridades na sua vida. A primeira prioridade é a sobrevivência. Antes de mais nada, nós buscamos estarmos vivos no momento de doença, no momento de mal, no momento de perigo. A primeira coisa que a gente pensa é a nossa sobrevivência. E existe um debate onde muitos seres humanos, antes da sua sobrevivência, procuram o bem-estar dos seus entes queridos. Então os egoístas fogem e os que são mais cuidadosos com os seus entes queridos primeiro cuidam dos seus entes para depois cuidar da sua própria sobrevivência. Mas a terceira prioridade de todo ser humano é o seu reconhecimento, é a sua valorização, é o seu bem-estar. E aí nesse momento alguma pessoa pode pensar que eu estou fazendo uma apologia de que o trabalhador ele trabalha por causa de reconhecimento, e não é isso que eu quero dizer. O que eu estou querendo colocar para você é que as pessoas, elas se sentem melhores quando o trabalho delas é valorizado. O sentimento delas é muito mais autêntico, o sentimento dela é muito mais forte quando ela vê com a pessoa que ela está trabalhando, com a pessoa com que ela está lidando, a pessoa que ela está cuidando, percebe isso nela. E quando esse sentimento não acontece, quando parece que o que você fez foi em vão, quando fica no ar que aquilo que você está fazendo é sem valor, que ninguém dá a mínima para você, a gente se sente trouxa, a gente se sente desprezado, a gente se sente desvalorizado, e esse sentimento dói muito, dói demais. Quem nunca se sentiu bem por um patrão reconhecer o seu esforço pelo aquilo que você fez, com uma palavra de agradecimento, com uma palavra de elogio? Qual é a esposa que não gosta de receber aquele elogio para o almoço que ela fez? E filhos, maridos, quando a esposa senta na mesa, é a primeira palavra que ela quer ouvir, mas é aquela que nunca ouve, que você nunca fala. Acabou, vamos ver o que está passando na televisão. E louça, meu amigo, não se lava sozinho. Ela sempre, insistentemente, acredita que alguém vai querer lavar a louça para ela, e nós nunca fazemos isso. Aliás, isso é uma coisa que, quando nós maridos queremos lavar, não gostamos de ouvir aquela velha frase: nunca lava, nunca se preocupa. O que tem na louca que você quer lavar hoje? O que está acontecendo? O que está querendo se mostrar? Está querendo mostrar o quê? Se nós queremos dar essa atenção, valorize, faça valer a pena o extremo esforço que nós estamos fazendo de querer lavar a louça. Essa é a base da nossa palestra de hoje. Nós queremos falar sobre os relacionamentos, não apenas o conjugal. Nós vamos falar diversos relacionamentos onde as duas partes precisam fazer valer a pena a atitude, a proatividade. Você tem que fazer valer a pena a vontade que nós temos de encantá-los, de fazer com que vocês se sintam melhores, que o patrão se sente de ver o seu funcionário mais feliz, do professor que se sente empolgado e que quer fazer com que o seu aluno se sinta valorizado com uma qualidade de aula suprema. E você, aluno, valoriza muito o professor quando você não tem certas atitudes que nós iremos conversar na sala de aula. Existem vários relacionamentos que nós iremos conversar hoje, mas todos eles o foco é sempre o mesmo,
que você faça o bem, mesmo que a pessoa não saiba que você está fazendo. É muito bom a gente ver pessoas entendendo o esforço que nós tivemos. A gente respira muito aliviado quando aquilo que nós fazemos tem um toque especial e isso é lembrado pelas pessoas que nós gostamos. E a gente se sente emocionado quando a gente é valorizado até demais. Visto esta que várias pessoas choram quando recebem prêmios. É o reconhecimento, é a valorização que nós falamos como a busca do ser humano. Porém, quando a gente é inocente, quando a gente não é holístico, quando a gente é imediatista, quando a gente não tem simancol, quando a gente não se toca que algumas coisas precisam ser vistas, a gente omite ações, a gente omite palavras, a gente omite atitudes e inocentemente essas pequenas ações matam o nosso desejo, matam o nosso sentimento e a gente se sente no final até injustiçado. Eu quero mostrar agora um vídeo para vocês que dá um exemplo típico de injustiça, de um esforço que não foi valorizado. Existe até um pouco de preconceito nesse vídeo. O que nós vemos é que, às vezes, a gente, pela primeira visão, pelo primeiro óbvio que a gente tem, a gente muitas vezes se torna cruel, a gente se torna realmente hediondo. E esse vídeo vai te refletir muito bem esse sentimento que eu estou expondo. Olhe com atenção esse vídeo. Έλα, αγάπη μου, κάτσε από εδώ. Εικόνα μου. Και εσείς. Ο γιατρός είπε όλοι σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Μανούλα, τι βλέπω. Ομόρφιες μετά την επέμβαση, Συμβαίνει κάτι, γιατρέ? Όχι, κάθε άλλο. Να σας γνωρίσω τον Τζαφάρ. Είναι ο δότης μυελού των οστών για την Άννα. É muito fácil ser bondoso, é muito fácil sermos carinhosos, é muito fácil sermos atenciosos. Não custa nada, as ações são muito pequenas para que a gente demonstre gratidão, para que a gente demonstre afeto, que a gente demonstre reconhecimento. E eu gosto muitas vezes de brincar com os alunos um assunto interessante sobre o quanto que a gente perde de energia por não ter feito pequenas ações. Imagine você, namorado, que você tinha que gastar poucas calorias para falar alguns comentários a respeito do vestido da namorada, a respeito da joia dela, a respeito de algum adorno interessante, a respeito do look que ela veio com você. Mas você gasta muita energia depois para se explicar o porquê você não fez isso. Muitas vezes a gente gasta pouquíssima energia para dizer parabéns, para você dizer que legal, para você dizer que gostoso, para você dizer muito bem, mas a gente não gasta. E aí a gente gasta muita energia para se explicar e para acalmar pessoas que brigam conosco porque a gente não falou nada,
porque a gente não reconheceu nada, porque a gente foi inerte à situação. Às vezes, você precisa estar atento que a sua atitude é esperada no final de uma ação. E a gente não pode esquecer o toque final. Quando a gente deixa o assunto sem terminar, quando você não dá o ponto final, quando você não dá aquela palavra final, quando você não dá aquele agradecimento, você gera um sentimento de insatisfação, você gera um sentimento de falta de reconhecimento que tem um passo muito curto para chegar no momento do conflito. Então, marido, esposa, líder, professor, aluno, chefe, namorado, preste atenção nos detalhes. Seja mais meticuloso. Valorize as pequenas coisas. Entenda que pequenas coisas têm um valor muito grande porque elas tiveram a atenção de estar lá. E você só precisa rever, assistir, falar, entender, dar atenção, mencionar, se posicionar a respeito. Não saia de uma situação tornando a pessoa mais infeliz do que quando ela encontrou você. É o nosso desejo que você entenda que fazer as pessoas felizes não é uma opção, é uma missão que você tem que assumir na sua vida.